Então, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Bom dia para mais uma aula de álgebra, tá? Então, vamos começar aqui falando de possibilidades e porcentagem. E também do princípio multiplicativo, que nem a gente viu na última aula da gente. Então, olha só, seguinte. Vamos começar já com o primeiro exemplo. O valor do condomínio do edifício onde André mora é de 480. Quem paga até o dia de cada mês recebe um desconto de 12%. Qual é o valor a ser pago com esse desconto? Gente, observe que R$ 480 é o valor integral, tá, do condomínio. Se ele realizar o pagamento até o dia 10 de cada mês, ou seja, dia 8, dia 9, dia 10, ele vai ter um desconto de 12%. Então, Dede, como é que nós vamos fazer isso? Bem simples, gente. Só inserir aqui a formulazinha. Então, nós vamos ter o seguinte. 480 vezes 12 dividido por 100, tá? Então, o que nós vamos ter aí, Dede? 480 vezes 12, né? 480 vezes 12 dá 5.760 dividido por 100. Então, gente, obviamente, como é dividido por 100, nós vamos andar duas casas decimais, se transformando em 57,60. Então, esse é o valor do condomínio? Não, gente. Esse é o desconto, tá? O desconto que tem se você pagar até o dia 10, você tem um desconto de R$ 57,60, beleza? Aí agora eu quero descobrir, gente, o valor que eu vou pagar se eu pagar antes do dia 10. Então, o seguinte, nós vamos pegar aqui 480 menos 57,60. Quando eu faço essa subtração, nós vamos obter 422,40. Ou seja, se André realizar esse pagamento até o dia 10 de cada mês, ele vai pagar por R$ 422,40, em vez de pagar 480. Beleza? Recapitulando. O valor do condomínio do edifício onde André mora é R$ 480. Quem paga até o dia 10 de cada mês recebe um desconto de 12%. Qual é o valor a ser pago com esse desconto? Gente, 480 é o valor integral e o desconto é de 12%. Então, 480 vezes 12, certo? Dividido por 100. Então, 480 vezes 12 dá 5.760. Dividido por 100 dá 57,60 centavos. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho que descobrir qual é o valor pago por André, né? Até o dia 10. 480 menos 57,60 dá 422,40 centavos. Então, isso aqui é o valor a ser pago por André até o dia 10. Agora, em um certo mês, Netinho teve um lucro de R$ 4.800, tá? Netinho teve um lucro de R$ 4.800. Gente, quando se fala em lucro, a gente fala em uma coisa, por exemplo, eu comprei um produto de R$ 100 em janeiro, certo? Aí apareceu uma pessoa interessada em comprar esse mesmo produto e eu disse o seguinte, eu vendo por R$ 150, certo? Então, quando eu comprei, ele era R$ 100 e eu vendi por 150. Quer dizer que eu tive um lucro de R$ 50. Lucro é o quê? Quando você ganhar mais do que você investiu, tá bom? Então, é isso aí. Então, ele deu R$ 4.800 de lucro do seu restaurante. Destinou 25% desse lucro para a compra de um letreiro luminoso. Quanto ele gastou para a compra desse letreiro luminoso? Então, o mesmo raciocínio da questão anterior, gente. Seguinte, nós vamos colocar aqui essa razãozinha, que é 4.800, vezes a taxa percentual, que é 25, dividido por 100. Olha só, gente, como é simples. Cancela-se esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, então fica 48. 48 vezes
25. 48 vezes 25 dá R$ 1.200. Então, ele investiu R$ 1.200. Se eu fizesse aquela pergunta, quanto resta ainda de lucro para Netinho? Então, nós íamos fazer o seguinte, 4.800 menos 1.200. Mas não é o nosso objetivo, tá, gente? Nosso objetivo já foi alcançado. Então, restou 3.600. Isso aqui era só se eu alterasse um pouquinho a pergunta. Em um certo mês, Netinho teve um lucro de R$ 4.800 com seu restaurante. Ele destinou 25% desse valor para a compra de um letreiro luminoso. Certo? Então, gente, seguinte. Quanto ele gastou com a compra do letreiro? Observe, 4.800 é o valor total, certo? Que ele tinha de lucro. Beleza? O lucro. Vou até escrever aqui. Lucro. Beleza? E 25% desse lucro ele investiu para a construção de um letreiro, a compra de um letreiro. Então, 4.800 vezes 25 dividido por 100. Cancela 0 com 0, 0 com 0. 48 vezes 25, 1.200. Foi o valor que ele investiu para fazer esse letreiro. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, essa daqui envolve taxa percentual. O que é uma taxa percentual? É a proporção que a pessoa resolve alguma coisa. Ela, por exemplo, tem uma pessoa que tem um salário fixo todo mês, tá? Então, ela deixa desse salário fixo 15% para guardar na poupança. Então, a taxa percentual que ela guarda todo mês é de 15% do seu todo. Então, olha só. Angélica acertou 56 das 80 questões de um provão. Gente, a prova, por completo, tinha 80 questões, sendo que a Angélica acertou 56. Qual foi a taxa percentual de acerto dessa aluna? Então, tem duas maneiras de fazer. Uma regra de 3, utilizando 100%, ou a gente pode fazer o seguinte, olha como é fácil, gente. Podemos fazer o seguinte, olha só, bem simples isso aqui, não tem muita dificuldade em resolver. Basta você pegar 56, que é o total de acertos, e dividir por 80, que é o total das questões. Vocês vão ver que vai dar um número decimal. Esse número decimal, a gente pode transformar em porcentagem, como já vimos anteriormente. Né? Então, isso aqui dá 0,70. 0,70 multiplicado por 100%, nós vamos ter exatamente, gente, 70%. Tá? Então, recapitulando. Dedê, tem outra maneira de fazer? Tem, vou já mostrar a vocês, tá? Mas essa daqui é uma das maneiras mais rápidas de se fazer. A Angélica acertou 56 das 80 questões de um provão. Qual foi a taxa percentual de acerto dessa aluna? Então, 56 sobre 80, se eu fizer a divisão, vai dar 0,7, gente. 0,7 significa 0,70. Multiplicado por 100, nós vamos ter exatamente 70% da prova. Então, se fosse para buscar uma aprovação, com certeza, a Angélica estaria aprovada. Outra maneira de se fazer essa questão é 56 equivale a X, que é o percentual que eu quero descobrir de acerto, e 80, gente, é o percentual total, obviamente, o 100%. Então, aí vocês já sabem fazer, meio pelos extremos, eu não vou fazer de novo esse cálculo, tá bom? Então, recapitulando aqui da Angélica. A Angélica acertou 56 de 80 questões de um provão. Qual foi a taxa percentual de acerto desta aluna? Então, gente, 56 sobre 80 equivale a 0,70. 0,70 multiplicado por 100%, que é a parte percentual, nós vamos obter 70%. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, olha só, vou prosseguir aqui, tá? Então, agora começou a brincar mais sério, né? Essas questões aqui, gente, são da OBMEP, tá? Algumas questões assim que requer um pouquinho de um raciocínio um pouquinho mais apurado. Então, a gente tem que ler com muita calma e muita dedicação também, tá? Para poder conseguir chegar a uma solução legal. Então, olha só. Suponha que para fazer uma viagem de Rio a Belo Horizonte e Belo Horizonte a Rio, eu possa usar os seguintes transportes: trem, ônibus ou avião. Então, nós temos quantas possibilidades de transporte? 3 possibilidades, não é isso? 3 possibilidades, que é trem,
avião e ônibus, não é isso? E ônibus. Então, nós temos essas três possibilidades. De quantas maneiras posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo transporte usado na ida? Olha só, essa pergunta final, ela é muito crucial na hora de resolver. De quantas maneiras posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo transporte, certo? O mesmo transporte. Então, gente, se eu usei o trem, eu não vou poder usar o trem para voltar. Se eu usei o avião, eu não vou poder usar o avião. Se eu usar o ônibus, eu não vou poder usar o ônibus na volta. Então, na ida, eu sei que eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades, certo? 3 escolhas que eu posso fazer. Já na volta, eu só vou ter quantas escolhas? 2 escolhas, porque eu não posso repetir o meio de transporte. Então, o total de possibilidades é 3 vezes 2, 6. Por isso que eu disse, gente, essa questão, ela não é difícil, mas requer um pouco de leitura. Você tem que entender o que é ida, o que é volta, os meios de transporte que você está sendo utilizado na questão. Então, sabemos que na ida nós temos 3 escolhas. Posso ir de trem, avião ou ônibus. Na volta, se eu escolhi na ida trem, eu não vou poder voltar de trem. Então, só resta quantas possibilidades? 2. Então, nós temos 3 escolhas para ir e 2 escolhas para voltar. 3 vezes 2, princípio multiplicativo, 6 possibilidades. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza, vamos para a próxima. Olha só como essa questão aqui, ela é um pouquinho elaborada de um nível considerado médio para difícil, tá? Quantos números de 3 dígitos são maiores que 390? E tem todos os dígitos diferentes, gente. Olha só, presta atenção. Nós queremos quantos números de 3 dígitos são maiores que 390. E tem todos os dígitos diferentes também. Além disso, eles têm que ser diferentes, né? Então, o que que nós vamos ter aqui nessa questão? Primeiro passo, gente, é o seguinte. Nós temos o primeiro passo, que é olhar aqui os números que são de 3 dígitos. O maior número de 3 dígitos é o 999, não é isso? Só que ele não pode ser utilizado. Por que que ele não pode ser utilizado, Dedê? Porque ele está se repetindo. Então, não pode repetir. Isso é a primeira análise que a gente vai fazer nessa questão, tá? Essa é a primeira análise dessa questão. Qual é a segunda análise, Dedê? A segunda análise, gente, é ver quantas possibilidades nós vamos ter do princípio multiplicativo na primeira casa decimal. Por quê? Nós sabemos que o número é formado de 3 dígitos. Tem que ser maior do que 390 e tem que ser diferente. Então, quais são os números que vão ser maiores que 3? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós temos 6 possibilidades na primeira casa, tá bom? Só pode ser quem, Dedê? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, já matou a questão, tá bom? A primeira parte. Já para a segunda parte, nós vamos observar que nós vamos ter 9 possibilidades diferentes, tá? Por que 9, Dedê? Porque supõe o seguinte, que aqui, ó, eu tenha o 4 e o 0. Aqui, eu tenha... Usei aqui no primeiro número, usei o 4. Então, não posso repetir o 4. Então, quais são os números que eu vou ter? Olha só, vou até enunciar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números são os que eu posso usar na segunda casa. Lembrando, se eu usei o 4 aqui, só fica quantas possibilidades? 9 possibilidades. E agora, o que é que vai ter na última, gente? 8 possibilidades, porque não pode se repetir número. Já usei 2 números aqui, então só fica 8 possibilidades dessa. Então, basta multiplicar 6 vezes 9 vezes 8, que dá o quê?
432 números distintos, tá? 432 números distintos. De novo, quantos números de 3 dígitos são maiores que 390 e que tem todos os números diferentes, tá? Ah, Dede, eu poderia usar o 391. Beleza, poderia. Mas aqui a gente tem a precisão e a exatidão de quais números nós vamos ter. Aqui temos um total. Se você for fazer testando, você vai passar o dia todo e não consegue fazer todas essas possibilidades. Então, qual é a dica? Pegar logo quem é o maior que 3. Quem são os números maiores que 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 6 números, tá? Aqui eu posso usar quantos números? 9. Eu tenho 10 possibilidades de 0 a 9. Só que se eu usei um número aqui, já cai a possibilidade para cá. Então, já usei 2 números de 10, então fica só 8. 6 vezes 9 vezes 8, 432 números possíveis nessa questão, tá, gente? Agora, olha só, outra questão que é muito simples. Só que, se você não interpretar de maneira adequada, você pode cometer o erro, porque tem a opção do erro nessa questão, tá? O que é a opção do erro? Aquele cálculo que todo mundo lê para a questão e vai logo fazer de cara. Mas lembre-se que tem um detalhe a mais nessa questão. Uma pessoa tem em mãos um chaveiro com 5 chaves parecidas, da quais apenas uma abre determinada porta. Gente, apenas uma abre a porta. Somente uma abre a porta. Somente uma chave. Certo? Ele tem 5 opções. Escolhe uma chave ao acaso, tenta abrir a porta, mas verifica que a chave escolhida não serve. Se eu tinha 5 opções e já usei uma, resta quantas? 4 opções, não é isso? Beleza? Esse detalhe aqui é crucial para resolver essa questão. Na segunda tentativa, com as chaves restantes, não era com o total inicial das chaves, é com as chaves restantes. A probabilidade de uma pessoa abrir a porta é de quanto, gente? Então, gente, restou quantas chaves? 4. E eu sei o seguinte, que dessas 4, só uma vai abrir a porta. Então, nós temos a seguinte probabilidade. O que é probabilidade mesmo, hein, Dedê? Obviamente, gente, nós já vimos anteriormente e definimos que a probabilidade é o estudo do quê? Dos casos favoráveis do que eu quero que aconteça sobre um espaço amostral, com todas as possibilidades que um evento vai acontecer, tá? Ou que um experimento aconteça. Então, a nossa probabilidade vai ser o quê, Dedê? Uma chance de 4. Então, gente, 1 de 4. Se eu tenho R$1 e divido para 4 pessoas, dá 0,25, né? Ou seja, multiplica esse 0,25 por 100, nós vamos ter 25%. Então, o item correto é o B. Ah, Dedê, por que tu falou que essa questão pode induzir ao erro? Gente, se eu pegar a parte inicial, 5 chaves, e fizer 1 sobre 5, nós vamos obter 20%, que é o item A. Então, muito cuidado com a leitura final da questão. Nós já usamos uma chave, então só restou 4 opções. Dessas 4 opções, só uma abre a porta. Então, nós vamos ter a probabilidade de 1 sobre 4, que dá 0,25 vezes 100%, que equivale a 25%. Beleza, gente, tranquilo. Vocês estão vendo, ó, que é o foco da nossa próxima prova. Probabilidade, porcentagem, e próxima semana a gente já vai dar início ao estudo de estatística, tá? Então, nós estamos no item 7, né? Olha só, mais outra questão de probabilidade. Deixa eu só dar um entrezinho aqui, gente, para ficar mais organizado a nossa resolução, tá? Espero que vocês estejam entendendo aí de boa. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Aí no chat. Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8. Gente, olha como essa questão assim, ó. Preste atenção. Nós temos de 1 a 50. Só que ele só quer os múltiplos de 8, tá? Lembrando que o 0 ele é múltiplo de qualquer número, né? Só que ele diz o seguinte,
que o 0 não entra nessa contagem. É a partir do 1 ao 50. Então, muito detalhe nessa questão. Então, nós vamos ver quais são os múltiplos de 8 de 1 a 50. Então, o primeiro múltiplo vai ser o 8, porque 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Esse já ultrapassou 50, então ele não entra na contagem. Então, gente, nós temos quantos múltiplos de 8 nessa contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 casos favoráveis para a gente aqui, né? Favoráveis que aconteçam. São os casos possíveis que possam acontecer para a gente. Então, é o 8, o 16, o 24, o 32, o 40 e o 48. 6 casos favoráveis. Beleza? Tranquilo, galera? Show! Só que nós precisamos definir o nosso espaço amostral, porque nós estamos falando de probabilidade. O espaço amostral, gente, é numerado de 1 a 50, então nós temos 50 possibilidades. A pessoa escolheu em tirar números que sejam múltiplos de 8, então ele vai ter a seguinte probabilidade. Probabilidade é igual a quem, gente? Vou inserir aqui a formulazinha da fração, né, para a gente colocar aqui. Nós temos quantas possibilidades favoráveis? 6 de 50. Dedê, não tem essa opção, 6 de 50. E aí, gente? Mas tem a forma simplificada. Então, nós vamos sempre simplificar essas frações, tá? Da probabilidade. Então, 6 dividido para 2, 3. 50 dividido para 2, 25. Tem esse item? Tem, né? É o item A, de amor. Então, recapitulando, gente, olha só. Nós temos o seguinte, uma urna possui 50 bolinhas. Essas 50 bolinhas são enumeradas de 1 a 50, tá? Sorteando-se uma bolinha, a probabilidade que o número observado seja múltiplo de 8 é de quanto? Então, nós vamos verificar quem são os múltiplos de 8. De 1 a 50 é muito fácil verificar os múltiplos de 8. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5 e 8 vezes 6. Por quê, Dedê? Porque se eu botar 8 vezes 7, ultrapassa de 50, né, gente? Então, nós temos o 8, o 16, o 24, 32, 40 e 48. Um total de 6 casos favoráveis. Num espaço amostral de 50. Então, 6 sobre 50, simplifica aqui, nós vamos ter 6 sobre 2, que dá 3, e 50 dividido para 2 dá 25. 3 sobre 25, tá bom? Só isso. Agora vamos para a nossa última questão de hoje, né, gente? Olha só, envolvendo porcentagem. Em uma pesquisa, 5 alunos optaram pelo time A, 6 alunos optaram pelo time B, 7 alunos optaram pelo time C e o restante escolheu o time D. Sabendo que temos 25 alunos nesta turma, calcula a porcentagem de integrantes destes alunos em cada time, tá, gente? Eu tinha escrito aqui, errado. Destes alunos em cada time. Então, no primeiro caso, nós vamos ver o time A. O time A, nós temos qual porcentagem a ser trabalhada? 5 alunos escolheram o time A. De quantos possíveis? De 25. Então, a nossa porcentagem vai ser como, Dedê? Aqui, gente, é só fazer taxa percentual, ó. 5 dividido por 25. 5 dividido por 25 dá 1/5, né, galera? R$1 dividido para 5 pessoas dá 1/5, que dividido para 1 dividido para 5 pessoas dá 0,2. Isso em porcentagem dá 20%. Beleza? Tranquilo, né? Agora, nós vamos para o time B. O time B, quem é, Dedê? São, ao todo, 6 alunos de quanto? De 25, gente. Sempre o 25 vai ser o nosso todo. 6 dividido para 25. 6 dividido para 25 dá 0,24. 0,24 multiplicado por 100%,
que nós estamos transformando em porcentagem, equivale a 24%. Agora, o time C, foram quantos alunos que optaram pelo time C? 7 alunos. Então, nós vamos ter 7 sobre 25. 7 dividido para 25 dá 0, o quê? 28. 0,28 vezes 100%, nós vamos obter, gente, 28%. Opa! Agora, ficou fácil, né, gente? O time D vai ter um percentual de quanto? Time D, precisa nem saber quantos alunos tem no time D, tá? Basta fazer o seguinte, ó. 20 mais 24 mais 28. Somando tudo isso, gente, dá quanto? 72%, né? 72%. Então, vai ser 100% menos 72%. Que resta quanto, gente? 28, né? Ou seja, ele tem o mesmo percentual de quem? Do time C. Então, 28% é o time D, tá bom? Então, recapitulando. Time A, 5 sobre 25 é 1/5, que equivale a 0,2. Multiplicado por 100, dá 20%. 6 sobre 25 dá 0,24. Multiplicado por 100, dá 24%. 7 sobre 25 dá 0,28. Multiplicado por 100, dá 28%. Para descobrir o percentual do time D, basta somar os percentuais que nós já temos, que dá 72%, e subtrai do 100%. 100 menos 72, 28%. Então, gente, foi um prazer estar com vocês novamente nesse nosso encontro curto, mas acho que proveitoso, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima, tá? Abraço.